que o pior você não sabe. Não, e detalhe. Até aí tudo bem, né? Aí é que tá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, pessoal. Mais um programa História da Prima. Estamos aqui de novo com uma nova história. Eu sou a Rochelle. Eu sou a Fernanda. Achei que ela fosse falar que ela é advogada psicanalista, mas ela não falou, estava esperando. Eu sou a Rochelle. Obrigada. Eu sou a Fernanda Brito, sou psicóloga e psicanalista. Vou contar uma história. Na verdade, a gente está seguindo uma onda de histórias, porque a gente recebeu. Quando a gente recebeu muitas histórias, a gente não tá falando na sequência que a gente recebeu, a gente tá falando na sequência que a gente acredita que faça sentido. Quase como uma sequência. E dessa vez, como a gente tá falando de traição, de amante, relacionamento monogâmico, relacionamento aberto, a gente decidiu falar sobre uma história da amiga da prima, uma história de traição. Uma história bem complexa, que tem várias nuances, enfim. Então, pra gente até entender como é que se relaciona, como se dá quando um terceiro elemento entra numa relação a dois. Só que a gente está falando do lugar do terceiro elemento, porque a amiga da prima, Rô, ela era esse terceiro elemento. E acho que isso que entornou o caldo ali, que deu o ruim. Então, a história é a seguinte. Essa amiga da prima trabalhava numa empresa e o moço também. Então, vai ser amiga da prima, amiga, eu vou chamar de amiga, que é a amiga da prima, vocês já sabem, ela é o terceiro elemento. O moço e a moça. Que aí começa a gente entender. Se ficar muito difícil, eu vou colocando os nomes aí. Os nomes fictícios. Então, a amiga trabalhava na mesma empresa do moço e eles começaram a ficar amigos. Primeiro é aquela coisa, né? De trocar informação de trabalho, depois começaram a ficar amigos, muito próximos. E aí a gente vai vendo, né? Que eles tinham coisas muito incomuns, né? E eles foram se aproximando, gostando da companhia um do outro. Ela sabia que ele namorava, né? Era uma coisa que era noticiada, não era um segredo. Diferente daquela outra história que a gente contou, se vocês não sabem do que eu tô falando, voltem pro primeiro episódio. E ouçam todos. Não era um segredo, ela sabia, mas a moça morava em outro estado. Então é como se eles morassem em São Paulo e a moça morasse, sei lá, no Amapá. Né? E morava num lugar bem longe. E ele visitava essa moça com regularidade, toda semana, a cada 15 dias, enfim. Gente, vida de namorado que, né, namora à distância, nada de novo sobre o sol. E aí ele começou a se aproximar da amiga, a amiga também super carente, gostou do cara, o cara era gente boa, tratava ela bem, e eles acabaram ficando. O problema de tudo isso, gente, quer dizer, sei lá, são vários problemas, mas eu acho o maior dos problemas quando os dois se permitem se apaixonar. Então, mesmo sabendo que o outro está numa relação, essa amiga se permitiu se entregar, se apaixonar, curtir a relação. Quem vai julgar? E aí, eles começaram a ficar mais juntos, mais próximos, sair finais de semana, um conhecer a galera do outro, né? Então, começou a misturar as coisas. Ele começou a se afastar da namorada, da moça. Então, ele ia com frequência, deixou de ir, ou diminuiu a frequência até cessar e ele não ir mais, né? E essa relação começou a crescer. Por que você... Então, tá bom. Então, ele terminou, né? Com a moça. Não, só que não. Que chato. Porque é o que ele dizia, né? Poxa, e aí, quando é que você vai terminar? Essa situação tá ruim pra mim, tô ficando bastante incomodada. Eu não posso terminar com ela. Porque ela pediu demissão de uma empresa super multinacional lá, whatever, a 4. E ela perguntou se eu ajudaria ela por um tempo financeiramente. E eu disse que sim. Então eu não posso terminar com ela e deixar ela na mão. Tá, não entendo esses pactos financeiros, mas ainda assim, você poderia continuar ajudando ela financeiramente e
não se relaciona mais, não namora mais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ou tem? Fica uma dúvida, uma pergunta pra gente falar depois. E aí ele, não posso terminar, porque, nossa, ela fica super mal, quer se matar, já falou que vai se matar se a gente terminar. E ele também começou a entrar num processo, amiga, muito depressivo. Né? Então, no processo dele dizer que ele não conseguia nada, que ele não conseguia resolver, que ele não conseguia tomar uma decisão, que ele não servia para nada. E aí ficou num processo tão manipulativo, porque a moça começou a perceber que ele se distanciou, se ligou, porque né, se a gente tem uma coisa, é sexto sentido. O sexto sentido gritou, o cara se distanciou. Em determinado momento, ela levantou as anteninhas, em determinado momento, ele abriu para ela que ele estava se relacionando com outra pessoa e que estava inseguro na relação. E aí, para ela, para a moça, foi o fim. Né? Porque aí ela foi querer resgatar essa relação que, gente, na boa, já nem existia mais. Né? Todo mundo sabia que não existia mais. Se vê a cada um mês, não se falar, o cara tá com você por conta de um vínculo financeiro, né? E aí, mas ela quis resgatar muito essa relação. Por qualquer razão que seja, isso nem entra no meu métier. E ela chegou a se mudar para a cidade deles, né? Que eu falei que era São Paulo, né? Ela chegou a se mudar para São Paulo. Chegou do nada, Malicuia. Sabe a cena da novela do Mãe de Notícias, do mundo de lá diz quem fica, que o pessoal fica Malicuia. Pegou o trem e veio. Pegou o trem e veio. Pegou o trem e veio. E veio assim, olha, eu vou morar em São Paulo, já consegui um emprego aqui, inclusive, e vim morar com você, não sei o que, a gente vai fazer essa relação acontecer. E aí ele ficou desesperado. Só que, gente, eu tô contando essa história em minutos de uma coisa que durou muitos meses. E essa amiga da prima, muito envolvida nessa relação, porque estava apaixonada, porque por muito tempo acreditou que eles iam se separar, porque ela também não acreditava na relação dele. Ela também entendia que era uma relação furada. Ela comprou a ideia de que a menina manipulava, usava ele, o coitadinho do moço, né? Porque o moço é um coitado, né? Ele, coitadinho do moço, o moço usava o coitadinho do moço. Enfim, em determinado momento, depois de muito desgaste, essa amiga da prima decidiu encerrar, decidiu cortar laços, cortar relação. Ela chegou, para você ter uma ideia, ela chegou a mudar de emprego para não ver mais o cara. Então, porque foi uma coisa muito pesada para ela. Então, e eles estão juntos ou não estão também, gente, na verdade não importa. Mas por um tempo o moço ficou com a moça realmente, até as últimas notícias, ele ficou com a moça e estão vivendo lá uma relação de ilusão. E aí, a gente estava falando da Marília Mendonça em uns episódios, né? Falando que tem uma música que ela fala que a amante não tem lar. E eu fico perguntando, será que não tem lar? A amante nunca tem lar, a amante nunca vai casar? Eu fico pensando, será? Porque aí a gente demoniza a amante, diz que é a amante que, né, ninguém me respeita nessa cidade, então ela não é respeitada porque ela é amante. O cara casa com a moça, e assim, é o final de novela. A amante ou entra no manicômio, ou se mata, ou morre, né? Porque é isso que acontece na novela, e o mocinho fica com a mocinha. Então, enfim, muitas coisas aí pra gente contar. Nossa, tem muitos elementos, mas indo para essa linha, que eu acho que é uma linha que a gente já vem querendo até tocar nesse assunto, né, Fê? Que é dessa coisa feminina, muitas vezes, de colocar a amante como a causadora do término da relação, ou do problema da relação, né? Porque às vezes não termina, continua, mas o problema foi a amante. E colocar o homem como o coitado que não teve como resistir aos encantos da amante, porque afinal a amante é aquela mulher, é a vagabunda que seduziu o cara, né? E aí o cara não tem como negar essa mulher e a gente acabar com a imagem dessa outra mulher e sem saber o que realmente aconteceu, né? Eu acho que fica claro aí na história que
sim, ela se apaixonou. Ele também teve o investimento dele, né? Não dá para saber se ele apaixonou ou não, porque fica uma história totalmente sem pé nem cabeça. Mas ela traz que ela se apaixonou. Então, é, como às vezes o desfecho dessas histórias sempre colocam a culpa na mulher, como se a mulher fosse essa pessoa promíscua que não tem lar, não tem amor, não tem nada, e que nunca mais vai ter amor, né? Porque não casa, não. Então, eu acho que é muito delicado a postura que muitas vezes nós, como mulheres, é, temos nesse tipo de relação aí, né? Porque você continua nessa relação e vai demonizando essa mulher, né? Sem saber qual é o real sentimento dessa mulher, sem saber qual foi a postura do cara com essa outra mulher, porque também acho que normalmente a pessoa se apaixona porque tem um investimento, tem uma troca, tem, né? Mas também sinto, o que você falou, uma carência dos três, né? De alguma forma, né? Uma dependência parece um do outro, né? E de não conseguirem ir cortando esses vínculos, né? Pode falar. Não, você sabe que eu não tô pensando aqui, né? Porque eu sempre digo em roda de amigos, enfim, que assim, não quer se envolver com um cara casado, é só não se envolver, é só Uhum, não se permitir. É só, tá vendo que tá rolando alguma coisa estranha? Dois passos pra trás, amor, vaza. uhum, Mas aí eu fico pensando também, Rô, que se você quiser fazer isso, faça. Mas será que é errado a gente achar que pode ter uma coisa legal ali, pode ter um vínculo legal, pode ter uma relação legal e a gente querer investir? É pecado a gente querer investir em algo que a gente acha que vai ser bom para os dois? Você sabe que um dia, uma vez, eu fui conversar com a minha mãe, porque eu queria muito conseguir uma coisa, né? Ganhar uma coisa. É como se fosse uma licitação, só que para eu ganhar a licitação, outras pessoas têm que perder, sim. É né? a vida. Só que em vez de chegar pra minha mãe e falar assim, nossa mãe, reza por mim, minha mãe é muito religiosa, reza por mim que eu quero ganhar essa licitação. Não falei isso, eu fui muito chonga. Assim, mãe, reza por mim para que eu ganhe e as pessoas percam. E aí a minha mãe, super religiosa, com a Bíblia debaixo do braço, quem vê pensa, né? Não é assim não, mas muito religiosa. Fernanda, como é que você quer que as pessoas percam? Eu não, mãe, me expressei errado. É que eu quero ganhar. Não, mas se para você ganhar, as pessoas têm que perder, então não vou rezar. Aí tá bom. Então, quando eu entrei na faculdade, que você rezou para eu entrar, você indiretamente rezou para pro cara lá não passar. Né? Porque se eu sou a número 30, o 31 não entrou. Então, assim, você indiretamente rezou para as pessoas perderem. Por que é isso? Se a gente começar a entrar no. Por que eu trouxe essa história toda? Se a gente começar a entrar no mérito do ganhar ou perder, eu errado e você certa, a gente não vive. Né? Isso em relação a tudo. Então, eu não vou me envolver porque, né, nossa, eu não vou chegar perto porque ele é casado. Uma coisa é você seduzir deliberadamente aquela pessoa, né? Homens fazem muito isso, mas mulheres também fazem, né? Mas geralmente, Uhum, via gênero, o homem faz mais isso. De saber que a mulher é casada e investir pesadão. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é da gente se. Nossa, mas tem alguma coisa aqui. Nossa, tá legal. Se tá legal, vou fazer de novo. Nossa, vou conversar de novo. Se a conversa é gostosa, vou conversar hoje, vou uhum. conversar amanhã, vou conversar depois de amanhã. Quando você vê, já tá conversando todo dia, já tá super envolvido, já sabe o nome do cachorro da sua tia. Né? Então, se a gente entrar no mérito de certo e errado, a gente não vive. Não Então, sei. ai, como é complexo, né? Porque eu acho que, assim, você estava falando dessa questão, né, de, não, ok, você usou uma frase pesada, mas é uma frase realista.
para você ganhar, os outros vão ter que perder. E às vezes a gente entra nessa romantização das coisas, né? Ah, eu vou rezar para eu conseguir a vaga numa empresa. Mas, gente, se eu conseguir essa vaga, um monte de candidato perdeu essa vaga. E pronto, óbvio, a gente vai falar, putz, que consiga outra vaga, mas não é romântico, a realidade não é romântica, né? A realidade, ela é isso, para eu ganhar, alguém perdeu, para eu entrar numa empresa, alguém foi ou demitido ou recusado. Uhum. E para ter um relacionamento também a pessoa teve que ter um término em algum momento, Uhum. ou, né? Então sempre tem, se a gente for pensar, eu pensei que sempre tem alguém perdendo, né? Sim. Então, o quanto que seria, se a gente entrar em certo ou errado, então não é certo eu também desejar uma vaga de trabalho que eu quero muito, porque alguém vai perder. É Uhum. uma situação, né, um pouco parecida. E pelo É. que também você traz, ele teve, né, a questão de abrir o jogo, de contar, então tem essa coisa dos dois talvez estarem vivendo isso, né? Foram, acabaram conhecendo os amigos, ou seja, estava, de alguma forma, alguma relação ali estava se estabelecendo, né? Tava. E com a permissão de todos. E é engraçado que eu lembrei de uma frase daquele filme Closer, quando você falou, sabe, o Perto Demais, que ele fala exatamente sobre traição. Ela fala no momento, ela descobre que o marido dela traiu ela e ela fala: em que momento você decidiu? Porque existe um momento em que você decide se deixar apaixonar. Em que momento você fez isso, né? Por que que você fez isso? E, e é verdade. E aí eu penso numa coisa muito mais assim, quem deve a fidelidade e a parceria é quem fechou o contrato, é quem, né, estipulou ali que estaria com a outra pessoa. Por que que muitas vezes nessas situações, essa pessoa que deve a parceria, ela é tão facilmente perdoada e a outra mulher, ela vira motivo de música, de ódio, de chegar na rede social e falar mal. E por que que o outro é perdoado se é ele quem te deve, né? Será que as pessoas não querem enxergar isso? Que preferem uma ilusão tão grande que é melhor pôr a culpa nesse terceiro que invadiu a relação do que em quem realmente teria que estar ali com você nessa parceria, teria que ter sido honesto, teria que ter, né? Rô, tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, quando você coloca um terceiro que invadiu, sim, a culpa é dele. Se ele invadiu, a culpa é dele. Porque aí, É. quando você invade uma casa, a casa tá fechada, você pega, põe o Ah, pé na sim. porta e Não, mas invade. eu quis dizer para a pessoa, normalmente quando tem uma relação, ele me traiu, mas foi esse terceiro que invadiu. As pessoas esquecem que não, que ninguém é invadido, né? Que tem um movimento da pessoa querer, ninguém fica com outra É. pessoa obrigado. Não, eu acho que até tem alguns momentos que tem invasão, né? Então, quando a Uhum. pessoa, quando você tá ali numa relação fechada e a pessoa fica, né, Uhum. aliciando, quando a pessoa fica invadindo mesmo, né? Manda Sim. bombom, manda chocolate, provoca no Uhum. Insta, né? Então, sei Vai lá o quê. conquistar, né? Faz o Vai passo de conquistar. Isso é conquistar. invasão. Isso é invasão. Mas nesse caso, o terceiro não invade. Uma das partes Uhum. sai. Sim. Uma das partes sai. Se relaciona e volta. Então não tem invasão, não tem terceiro elemento. Uhum. Porque essa pessoa se retira. Entende? Uhum. Então, essa pessoa se retira do contrato, igual você falou, e vai se Uhum. relacionar com outra ou outras, né? Sim. Isso é a primeira coisa que eu pensei. A segunda coisa, a segunda coisa que eu acho que é importante a gente dizer, nós três. A segunda coisa que é importante a gente dizer é que assim, a mulher que fica, né? O cara sai, a mulher que fica, ela é sempre a louca, a que quer se matar, a que judia do cara, coitada, não faz um almoço. Hoje, uma amiga tava contando essa história, né? Que ela é casada hoje, mas quando ela começou a namorar esse marido, a ex-mulher dele, que tem uma filha com ele, inclusive, ligava para ex-sogra, né, para a mãe dele,
para dizer que essa namorada deixava ele solitário, deixava ele sozinho para ir para festa, que ela não fazia comida dele. Imagina uma mãe que mora em outro estado, ouvir que a esposa do filho não cozinha para ele, deixa ele com fome, vai para festa, sabe assim, aquelas coisas de mãe, ela começa, e a mãe começou a odiar a nora atual, até entender que não é assim. Então, assim, por que eu falei isso, menina? Você estava contando que, Que que essa a mulher atual é que fica. louca, É. né? Que a atual também é sempre louca, sempre quer se matar. Ai, ela manipula. Ai, ela não posso deixar ela na mão. E aí ele vai deixando a amante com raiva também, né? Até eu fiquei com Uhum. raiva, confesso, com muita raiva mesmo. Mas voltando, Vou ir lá falar com ela. o cara já na raiva, né? Quando ele fala assim, Sim. ai, tadinha, ai, não, porque eu prometi que eu ia ajudar ela financeiramente, então eu não posso parar de namorar, terminar o namoro. Não, pode sim. Uma coisa nada a ver com a outra. Se você acha que uma coisa tem a ver com a outra, amor, o problema é seu. Você que tá errado. É. Você que condicionou o seu namoro a questões financeiras. Então, azar o teu. Você que coisou errado lá, fez o acordo Uhum. errado. Então tem essa, sempre a amante é a vagabunda, mas a atual é a louca. Sim. Porque para homem só tem dois adjetivos para mulher, né? Ou é louca ou é vagabunda. Eu sempre preferi ser a vagabunda. Deus me livre de ser a louca. E uma outra coisa que eu queria dizer é que é importante a gente, que eu queria dizer, não, que eu queria colocar pra gente pensar, é assim, também tá muito cômodo, Rô, a gente olhar uma relação e dizer assim, não tem nada a ver com isso. Ele que tem acordo e Uhum. eu não. Uhum. E a sororidade fica onde? E mulher ajudando mulher? Pergunta. É. E É aí pra você, complexo, se né? vira. Porque primeiro que eu acho que sororidade é eu acho que é um lugar muito maior, assim, se a gente for pensar. Eu acho que a gente tem que defender valores para as mulheres. Eu não acho que uma mulher que foi traída e xinga a outra, ou a amante, se a gente começar a levar a sororidade para essas questões muito pessoais, eu acho que acaba deturpando, porque ninguém vai ser o tempo inteiro. Ninguém vai ter o Sim, tempo inteiro sororidade, entendeu? Porque tem horas que você vai olhar para outra mulher e não é porque é outra mulher que eu tenho que amar, gente, né? sim. Ok, né? Deus fala amar, amar todos, mas não é assim. Mas Então não todos é como a ti porque mesmo. Só como para deixar claro. Deus se você não falava, se ama, ferrou. se não se ama, tem jeito. Ferrou. Mas eu acho que é um pouco disso. São posturas que a gente vai ter na vida para as mulheres, mas não que eu tenha que fazer o tempo inteiro para todas as mulheres. Porque senão, gente, ninguém é. Eu não acho que a gente é o tempo inteiro. Tem horas que a gente fica puta com uma mulher. Ter uma amiga dá uma mancada com sua amiga. Você fica puta. Tipo aquela Uhum. Sarah Winter. Gente, não consigo. O que você tá falando? A Sarah Winter lá, que é a mulher que. Você não conhece ela? Olha, já Não. vai pro. É a mulher lá da menina que não queria que a criança fizesse o aborto, Ah, que sim, 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 vazou os sim, dados sim, para sim. ela. Gente, dá para ter sororidade? Eu acho que entra de novo no romantismo das coisas, sabe? E não na Não, realidade. não, amiga, mas nesse Porque caso da Sara, só fazer um sim, é parênteses outro caso. Eu só tô é falando que outro não dá caso. para ter o tempo inteiro, entendeu? Eu acho que O não ponto é dá. não chamar a Sara de vagabunda, de piranha, Sim, de sim. De biscate, louca, de louca. mas não dá Não para ofender a mulher só por ela amar. ser mulher. E aí eu acho que entra nisso. É, eu acho que eu concordo com você que se a gente não quer uma relação ser o terceiro de uma relação, a gente não tem que se permitir. Mas eu também acho que isso está num lugar muito mais cavucado da pessoa, que não é tão simples às vezes, né? É, vem de outros lugares, vem de outras questões, e não é tão. Ah, isso é azul, isso é vermelho, né? Tem Uhum. diversas situações.
Então, sim, os dois optaram, né, por ter essa relação e acho que quando trai qualquer, né, as duas pessoas optam consciente para isso, né. Mas eu acho que tem muito mais inconsciente, mesmo eles estando consciente, e que às vezes a pessoa nem pensa o quanto vai ficar complexo isso depois, né? Porque fica tão complexo que a amiga até mudou de emprego. Olha a situação, né? Mexeu com toda a vida dela, né? Não só pessoal como profissional. Então, assim, será que em algum momento, quando eles começaram a se envolver, ela pensou nisso tudo, né? Ela pesou tudo isso? Por que que teve esse envolvimento? Foi uma carência? Foi um... O que que aconteceu, né? Que eu não acho que é tão simples. E aí, voltando para a sororidade, que eu, né? Eu não acho que é tão simples, sabe? Porque eu acho que tá muito em pauta a questão da sororidade, mas às vezes nem a gente sabe muito bem como O ter que essa é? sororidade. Ah, então eu preciso ser legal com todo mundo, preciso olhar para a mulher que me xinga e falar, obrigada. Não, eu acho que eu vejo muito mais nos valores, óbvio. Se eu ver uma mulher na rua apanhando do nada, eu vou defender, né? Você vai defender, a gente tem essa consciência, mas eu não acho que tem que levar para essas questões. Eu acho que é um movimento muito maior, sabe? Não, mas é que solidariedade não só de mulher para mulher, amiga, mas Uhum. eu quero dizer assim, a gente não tem empatia pelo outro, Sim, sim. né? Então, assim, deixa eu pensar aqui, num outro exemplo que sai de relacionamento, mas Tá. eu vou ligar para um paciente seu e falar assim, ô, tá ruim com a Rochelle? Ah, não tá tão bom. Pô, então vem aqui pro meu consultório, né? Eu te atendo. Não, eu tenho empatia. Se der errado com você, beleza, me liga, tá? Uhum. Quando der errado com a Rochelle, você me liga. Mas eu não posso chegar pro teu paciente, entende? Então, assim, eu entendo que o contrato é do cara com a Uhum. mulher, Sim. né? Mas a gente É que também eu, não pode se abster. sim, não acho que a gente não se, que a gente vá se abster, mas eu não acho que essa cobrança tem que ser só da mulher, entendeu? Que nem Não, com assim, certeza. aconteceu essa situação, aí eu pego minha malinha, vou lá para casa do cara, e tá tudo maravilhoso, tipo. Então, assim, é isso que eu acho que muitas vezes acontece. Tem todo um estresse. Se a gente pegar o caso da Giovanna Elbank lá, que o marido traiu. Aí foi todo aquele rebuliço, fizeram a exposição da menina, falaram que talvez a menina tivesse grávida dele, aquela coisa, todo mundo metendo pau. Aí, ok, passou alguns meses, ela pegou e voltou com o cara. Você viu alguém falar mal do Gagliasso? Não, o Gagliasso milita no Instagram, ninguém fala mal dele. Aí a menina que foi, né, a suposta amante, porque ninguém nem confirmou que era ela, né? Foram ligando os fatos a ela. Aí Sim, ela sai, né, com essa imagem de a filha da puta. sim. E para mim, eu acho que a gente precisa começar a cobrar a responsabilidade de quem é devida, entendeu? Quando eu falo assim, é ele que assinou o contrato, é devida dele, ele tem que ter essa responsabilidade. Não tô falando que eu acho correto a pessoa chegar Uhum. e se meter numa terceira. Porque, óbvio, se acontecer comigo, com você, a gente vai ficar magoada, vai ficar puta e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a responsabilidade é quem é devida. Provavelmente essa amiga, ela acabou, ela pegou uma responsabilidade também grande por ter se envolvido com ele, né? Saiu da empresa, foi, né? Provavelmente ficou magoada, frustrada. Ela sofreu as consequências do ato dela. E Sim. aí a impressão que dá também é que assim, ok, ela se ferrou e os dois continuaram vivendo felizes para sempre no castelo da, sei lá, Cinderela. É. Mas tem casos que o cara casa com a amante também, né? O Uhum, cara se separa da mulher sim. e tô falando de um caso específico, me lembrou aqui, que ele Uhum. separou da mulher, casou com a amante. E aí, assim, né? Amante sempre é amante, né? Mesmo Ela, casada. mesmo casada, ela sempre é amante e parece que ela tá sempre nesse lugar menor,
né, nesse lugar que não pode. E esse é o ponto, né? Então, Porque assim, parece que se ela fez uma coisa errada, né, moralmente errada uma vez, faz para a vida toda. E o cara que fez a coisa errada, moralmente errada, uma vez na vida ou mais de uma vez na vida, é o que sai ileso. Tem um programa que chama 90 Dias para Casar, que passa no Discovery Home and Health. O que é 90 Dias para Casar? Quando você conhece uma pessoa de um país, então eu sou brasileira, conheço um cara dos Estados Unidos. Eu tenho um visto que ele chama K1. Então, eu tenho o direito de entrar nos Estados Unidos com o visto K1. Eu fico 3 meses nos Estados Unidos com esse visto. E aí, se eu caso com ele, eu dou entrada no Green Card e eu posso ficar por lá enquanto não sai meu Green Card. Então, esse visto me resguarda o direito de ficar lá. E aí, era um jamaicano que se apaixonou por uma americana. Ele foi. E aí, todo mundo filma tudo no reality show. É super legal. Eu adoro, né? Porque são duas culturas bizarras, 90 dias, uma coisa meio maluca. E aí ele é africano, foi para os Estados Unidos casado com visto K1, casou com uma americana e traiu essa americana. E aí mostrou ele traindo e tal. E os amigos dele que contaram para ela que ele traiu. E aí ele falava assim no vídeo para uns amigos: gente, na Jamaica não é assim. Na Jamaica, se você trair a sua esposa vai brigar com a sua amante, depois você volta com a sua esposa e vai ficar tudo bem. Cara, mas eu achei que ele falou isso de um jeito tão genuíno, tão genuíno. Tipo, por que deu errado aqui? Lá na Jamaica, tudo bem. Eu pensei assim, no Brasil também, às vezes. Sim, mas no Brasil também. Porque Brasil somos, também. né, co-irmãos. A nossa cultura é muito parecida. Né? É isso, a amante briga com a esposa e o cara sai ileso, o casamento continua. Aí eu fiquei pensando aqui se sororidade não seriam as duas se unir contra esse cara. Total, esse filho de uma égua. Tipo, né? Vamos entender o que aconteceu, porque, Sim. né? Se tá as duas aí iludidas, tem alguém iludindo Sim. também, né? Mas não, né? Porque a gente foi criada para competir. Então, eu vou competir o amor dele e vou dizer para ela que eu sou melhor que ela. Isso é cultural. Não é nem que a gente briga com outra mulher por conta de um cara, porque a gente está brigando, está competindo. Tá provando para ela quem é melhor. Né? Então, e aí a gente sempre sai como pior. E talvez tenha uma coisa dessa nessa história, né? Ela querer provar que ela era pior, entra numa relação que já existe, compete com uma menina e sai perdendo. Porque a gente só prova aquilo que a gente acredita da gente. Se eu acredito que eu não consigo, eu provo para mim que eu não consigo. Se eu acredito que eu sou menor, eu provo para mim que eu sou menor. Né? Então, sororidade, acho que é isso. Nenhuma das duas fica com cara. Né? Mas isso é muito as duas se difícil, porque a unirem, gente né? compete, né? Entre a gente. Eu acho muito complexo essa questão da sororidade, assim. Para mim é uma coisa que ainda... Porque eu acho que é muito confundida, sabe? Eu lembrei agora, por exemplo, do caso lá do Big Brother, que muitas pessoas falaram que a Manu e a Rafa, a gente viciada, né? Em reality Sou show. mega viciada em reality show, gente. Que elas não tinham sororidade porque elas não ficaram amigas da Mari. Mas assim, teve uma situação no começo do programa que as duas foram lá, brigaram com a casa inteira, defendendo a Mari e a Bianca lá, né, pela causa, porque acharam um absurdo o que os caras fizeram sem nem conhecer as meninas. E no decorrer do programa não rolou afinidade com elas. E aí, bem, não, elas pregam um discurso, mas agem diferente. Não, gente, a gente não é obrigada a ser amiga se a gente achar que a outra pessoa não tem afinidade ou não tem uma conduta que bata com a nossa, que não, às vezes não bate, e a gente não precisa ser amigo. Eu acho que é defender a causa em si, né? Agora, nisso de traição é muito difícil, porque agora eu estava pensando, né? Existem duas pessoas que foram iludidas ali, se for no caso das mulheres. Então, assim, se tem duas pessoas iludidas, tem alguém que iludiu. E aí realmente fica as duas se matando. E no caso vai ser cara com cara de coitado, né? Ai, nossa, ai, não sei o que fazer. Ai, tô tão confuso, ai, não consigo tomar uma decisão, né? E no final das contas ele é o coitadinho,
Uma é a puta, a outra é a louca, e ele é o coitado que ele fica no meio das duas, né? Tadinho dele. Sim, Né? Nossa, ai, sim. não sei. Ai, você não sabe o que aconteceu. Ela veio aqui sem nada, e aí tá morando em São Paulo, e aí tá morando comigo, não tem o que fazer. Né? E você vai comprando a ideia de que não tem o que fazer, mas aí você para e pensar assim, não, você tem um monte de coisa para fazer, você não quis fazer, você optou por não fazer. Você Né? Porque talvez se ele assumisse o lugar de que não sou tão coitadinho, tomei decisões, ele vai ter que assumir que ele toma decisões erradas. sim. Né? E que a vida é assim, a gente toma decisões erradas na vida também. Né? Isso Mas é é que válido. é difícil você lidar com a sua sombra, né? É difícil você olhar e falar, eu também faço merda, eu também erro, eu também sou o pecador, né? Não é só eu também. Então indo para uma coisa mais religiosa, né? Sim, Então é difícil você olhar esse lado e falar assim, nossa, eu também tô nesse lugar, né? sim, É melhor você ser a pessoa que sempre tá ali sem ter nada nas costas. exato, exato. E isso, assim, né? Voltando à história da sororidade, eu concordo com você. Eu acho que não precisamos ser amigas, mas tem uma coisa que acontece com os homens que eu tenho inveja e tenho mesmo. Que é assim, eu não gosto de você, mas se a sua mulher me ligar perguntando se você estava no bar, eu vou dizer que não. Vou Tem dizer uma que sim. proteção entre os homens, que entre É. as mulheres está começando a existir agora. Essa proteção mútua, né? Gente, essa é uma cena que todo mundo já passou. Quando vem dois homens brigando, separa. Quando vem duas mulheres brigando, afasta para assistir a briga no melhor ângulo. É, Né? é. Então a E sabe que gente não se protege. eu lembrei de uma situação dessa coisa de competição, né? De duas pessoas que elas eram extremamente amigas, muito amigas, e um dia uma delas virou e falou assim: Ah, tô de saco cheio de sair com ela porque ela sempre tá muito bonita. Então, assim, olha, é a sua amiga, né? Você não quer que sua amiga esteja bonita, você não quer que, né? Podia tem tantos olhares que podia dar, né? Tipo, ai, que legal, vai sair nós duas, a gente vai estar linda, a gente vai arrasar, a gente. Mas não, né? Tipo, olha só, ela vai estar muito bonita e eu não tô tão bonita, eu não tô me sentindo. Como tá intrínseco até. E às vezes as pessoas fazem isso até com quem elas gostam, né? Com quem elas escolheram para estar na vida com ela, né? Porque o amigo você escolhe para estar com você, né? Você não precisa estar com ele. Amiga, tem marido que compete com mulher. É. Competição entre marido e mulher. Né? Então, assim, se a gente for falar disso, a gente vai ficar horas, porque você me lembrou até um caso que a gente pode falar de uma menina que fala assim, eu não vou fazer nada Uhum. porque ninguém chega em mim. Tá, mas. E né, essa história é muito boa. Tinha esquecido dela. Fiquei Gente, curiosa agora. Vou cenas querer do próximo saber. capítulo. Cenas do próximo capítulo total. Gente, acho que é isso. O que você acha, amiga? Acho que sim. Acho que falamos bastante. Eu acho que é importante a gente dar um ponto de vista diferente, né? Eu acho que é justamente para isso que a gente está aqui, né? Para pensar diferente, né? Sair um pouco É. dessa caixa que a gente está inserida. Não, eu não sei se vocês acham que a gente combina, mas tudo isso aqui a gente constrói na hora. Então, É, às vezes sai por isso meio que às vezes confuso. rolam silêncios, tipo, já Porque nada é era, não combinado. sei, Acho que é isso. vou sair. Essas, essas conversas servem pra gente tanto compartilhar com vocês, escutar de vocês o que vocês acharam, mas tá servindo muito pra mim, e pra Rô tenho certeza que também, mas né, não quero roubar sua fala, mas tá servindo muito pra mim, porque conversando com você, eu te escuto, mas também construo a minha fala, né? E Sim, começo a repensar nas coisas também, repensar minha vida, repensar meus gestos, repensar minhas histórias. sim. Então Vendo que tá a bom, gente também gente. está precisando, né? A gente também precisa estar sempre se desconstruindo e construindo novamente. Pois é.
Pessoal, sigam a gente no Spotify, História da Prima, no YouTube, que é youtube.com.br História da Prima. No Instagram a gente também tá, que é @História da Prima. Nada de novo, né? Então, colocando a História da Prima, vocês vão achar a gente. Os nossos vídeos e os nossos podcasts saem toda primeira e toda terceira quinta-feira do mês. Então, esse é o 7º episódio. O 8º também tá top, um tema muito legal. Não percam. Um beijo. Beijo, gente. Manda sua história.